para que agora a sua glória se manifeste através de todo medo, toda dúvida. unge ela da planta dos pés e da cabeça. Ouvir a minha voz. Que ela seja a ungida tua voz com seja palavras ouvida, corretas Senhor. e certas A minha que voz. venha no meu coração. Senhor Deus, toca Para nos falar ao lábios teu dela, povo, Senhor. Senhor Jesus. Para que toda palavra que saia da boca dela seja fazer fruto de cura e de Eu quero ser libertação, usada, de Senhor. conversão para cada Pode um de me usar nós. instrumento. Sopra o Espírito Santo sobre ela. Sopra a tua graça. Sopra as tuas bênçãos. Sopra a tua unção. Sopra o teu avivamento, a tua unção sobre ela, Senhor. Vem, Espírito Santo. Age com poder através dessa vida, que é um instrumento nas tuas mãos, que é uma ferramenta nas tuas mãos. Usa, Espírito Santo. Nós consagramos ela, assim também toda a pregação, ao doce e imaculado coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Zé, ele ficou com vergonha de dar o testemunho. Mas semana que vem diz que a mulher dele é. Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Na minha última pregação eu ensinei para vocês e vocês já se esqueceram. Quando alguém disser a paz de Jesus e o amor de Maria, o que a gente responde? A causa da nossa alegria. Então vou perguntar de novo. A paz de Jesus e o amor de Maria? Todo dia, amém? Irmãos, pode se sentar um pouquinho. Como o Heitor disse no começo do grupo, hoje começa o primeiro dia do nosso tríduo, clamando pelo impossível. Quem aqui precisa que Jesus realize o impossível na sua vida, levanta a mão. É muita gente. Todos nós precisamos de um impossível. E essa noite, Jesus, através da sua palavra, da sua cartinha que ele nos escreveu, ele vem nos ensinar a como fazer uma oração que chegue ao coração dele, para que nós alcancemos esse impossível. Muitas vezes nós não sabemos nem mesmo o que pedir, o que rezar, como rezar. E o Senhor Jesus, essa noite, vem nos ensinar a como pedir, ter uma oração confiante para alcançar o impossível. Amém? Irmãos, o tema de hoje é: para Deus nada é impossível. Para Deus não existe impossível. E se você trouxe a cartinha que Jesus te deixou, eu te convido a abrir lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9 e no versículo 18. Na Bíblia da Ave Maria, página 1294. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 18. O primeiro evangelista. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, assim seja. Amém? Amém? Quero um amém bem bonito, porque nós não somos cemiterianos, nós somos carismáticos. Nós gostamos é do fogo. Amém? Amém. Agora sim. Mateus capítulo 9, versículo 18. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia ela consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombaram de Jesus. Tendo saído a multidão,
ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Dá um beijo bem gostoso na face de Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui uma oração de quem quer alcançar milagres. Por que uma oração de quem quer alcançar milagres? Temos aqui na Bíblia 2 personagens e uma só palavra. E eu acho essa passagem bíblica uma das mais lindas. Depois, no final da pregação, você vai entender. Porque nessa passagem bíblica nós temos Jairo, que ele não era um homem qualquer. Aqui diz que ele era chefe da sinagoga. E o que era a sinagoga nos dias de hoje? A igreja. Então ele era um homem que tinha fé, que entendia a palavra. Ele era um homem como eu e você, que nas nossas limitações nós temos fé e conhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Então Jairo não era um homem pagão, diferente de muitos outros que Jesus cura na Bíblia. Aquele cego, a mulher, o epilético, todos eles eram pagãos e acreditaram em Jesus. Mas Jairo era diferente, ele já acreditava, ele era chefe da sinagoga, então ele tinha uma fé perseverante. Ele não era uma pessoa qualquer, ele não era um pagão, ele acreditava em Jesus. E ele ouviu dizer que Jesus estava passando, e ele estava com tormento no seu coração porque a sua filha tinha acabado de morrer. E olha só que bonito que Jesus vem nos ensinar logo de primeira. Jesus vem nos mostrar que mesmo se uma pessoa ter fé, uma pessoa que vive na igreja, que é de extrema oração, ela não está livre de todas as provações. Ela vai passar pelo fogo, ela vai passar pela prova. Olha só Jairo. Quando acontecia alguma coisa na Bíblia, as pessoas falavam que aquela pessoa estava passando por aquela situação porque Deus estava cobrando dela algo que ela não tinha feito. Mas Jairo era um homem de Deus e estava passando por uma provação. A sua filha, pequena, acabara de morrer, para nos mostrar que mesmo se nós estivermos aqui, a provação ela vai vir, ela vem para todos, mas para aqueles que confiam no Senhor, eles conseguem passar a provação de pé. Eles podem tropeçar, mas o Salmo 90 vai dizer que Jesus ele vai mandar anjos para não deixarmos cair diante das provas. E aqui nós temos Jairo com a sua oração confiante. A filha dele tinha morrido. E se nós hoje encontrássemos numa situação como essa, você mãe, se o seu filho acabara de morrer, qual o seu ato? Seria se desesperar, não é mesmo? Ou se você perdesse uma pessoa querida, um amigo, nós não iríamos chorar e dizer, Senhor, ressuscita ela. O nosso ato era de chorar a morte. Porque para a morte não tem mais solução. A única solução é enterrar. Não tem mais jeito, morreu, é o fim. Mas Jairo, ele era um homem que acreditava. Ele chegou até Jesus e disse, Senhor, a minha filha acaba de morrer, mas se o Senhor for lá e tocar nela, ela vai viver. Será que nós teríamos essa coragem? E essa noite eu venho te mostrar, meu irmão, 4 passos para você alcançar, para você tirar o impossível do coração de Jesus. E o primeiro passo é acreditar. Olha para o irmão que está do teu lado e diz, o primeiro passo é acreditar. Se o mundo por aí diz que a sua situação é impossível, eu tenho algo muito bom para te dizer. O nosso Deus, ele gosta de realizar é impossível, coisas impossíveis. Basta você acreditar. Jairo acreditou, a filha dele morreu. Acredito que a mulher dele estava desesperada, todo mundo lá naquela casa se desesperou. E ele disse, não, peraí, a solução. E as pessoas falavam, mas como a solução? Ela não está doente, ela já morreu. E acredito eu que Jairo se lembrou lá de Lázaro. 4 dias Lázaro estava morto e Jesus chegou e ressuscitou. O primeiro passo para tirar um impossível do coração de Jesus é acreditar, como Jairo que acreditou. Então Jairo foi lá e disse para Jesus, Senhor, minha filha morreu, mas se o Senhor for lá e tocar nela, eu sei que ela vai viver. E o segundo passo para tirar o impossível do coração de Jesus
é ter a humildade. A palavra diz que chegou um homem diante de Jesus e se prostrou. O que é se prostrar diante de uma pessoa? É se ajoelhar. Lázaro chegou até Jesus e Jesus estava conversando com outras pessoas, estava pregando. E Lázaro chegou e se prostrou diante de Jesus, teve humildade no seu coração. Primeiro ele acreditou. Ele acreditou que se ele fosse falar com Jesus, o impossível Jesus podia realizar. E segundo, ele se humilhou. Ele teve humildade na sua oração. Ele se prostrou diante de Jesus no ato de que, Senhor, eu não sou nada. Eu sou um verme. Não faça por mim, eu não peço por mim porque eu sou pecador, mas eu peço pela minha filha. Eu não sou nada, Senhor. Eu estou aqui, diante dos teus pés, te pedindo que, se o Senhor quiser, o Senhor pode ir lá, tocar na minha filha e ela vai viver. Olha para quem está do seu lado e diz: o segundo passo é ter humildade na oração. E olha só que bonito. Lázaro foi ao encontro de Jesus, ele acreditou, primeiro passo. O segundo, ele teve humildade na sua oração, porque ele ficou de joelhos para falar com Jesus. Ele mostrou para Jesus que ele não estava lá por ele, que ele não era merecedor da graça, mas a bondade do Senhor poderia fazer o impossível. E o terceiro passo para alcançar o impossível do coração de Jesus é esperar. Porque nós temos aqui um parênteses na Bíblia. Olha que bonito. Enquanto Jesus falou para Lázaro: não, eu vou lá na sua casa. Se você acredita, o primeiro passo é acreditar. Você acredita, eu vou lá na sua casa. Eu vou tocar na sua filha. E se você acreditar, ela vai viver. Mas Jairo teve que esperar. Porque enquanto Jesus estava indo com seus discípulos para a casa de Jairo, a palavra diz que uma multidão comprimia Jesus. Quando eu perguntei aqui no grupo quem precisava de um impossível, todo mundo levantou a mão. Imagina lá naquele tempo, era o próprio Cristo que estava passando. Imagina quantas pessoas não precisavam de um impossível. Então a palavra diz que a multidão comprimia Jesus. Ele estava passando com seus discípulos e as pessoas queriam tocar, as pessoas queriam pedir um milagre, as pessoas queriam pedir uma cura, as pessoas queriam pedir uma bênção. Então Jairo teve que esperar todo esse momento. Enquanto ele está esperando Jesus passar com os seus discípulos diante da multidão, o que acontece? Jesus para no meio do caminho e diz: alguém me tocou? E acredito eu que os discípulos também já estavam desesperados, porque Jesus estava demorando demais. Uma das virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo é a paciência. Jesus, ele é muito paciente. Imagina o desespero desse pai. Jesus, mas ela acabou de morrer, se o Senhor chegar lá agora, ela vai estar quentinha ainda. Dá para fazer um milagre. Vai esperar ela congelar para o Senhor ir para lá? Mas Jesus, ele tem essa virtude, a paciência. Então ele foi caminhando e disse que alguém tinha tocado nele. E os discípulos: mas mestre, olha quanta gente tem aqui, todo mundo te tocou. Aí Jesus disse: mas me tocaram diferente. Eu senti sair de mim uma força diferente. E então a mulher se levanta e diz: mestre, foi eu que te toquei. Talvez aquela mulher não precisasse dizer mais nada, porque Jesus sabia o que ela passava. Mas Jesus esperou que ela dissesse, para mostrar para as pessoas que um dos passos para tirar o impossível do coração de Jesus é ter ousadia na oração. O terceiro passo é esperar. E Jairo estava esperando pacientemente Jesus realizar tudo aquilo que ele tinha que fazer para depois ir na sua casa. Para nos mostrar que o milagre, ele não vem na hora que eu quero, ele vem na hora que eu preciso, na hora que Jesus acha que aquilo é o momento certo para a minha vida, para acontecer. Eu tenho que esperar. E enquanto Jairo esperava, a mulher dizia: Senhor, há 12 anos eu sofria com fluxo de sangue. Agora você, mulher, imagina, 12 anos sofrendo. A gente fica 3, 5 dias e acha que o mundo vai acabar. Imagina 12 anos. Aquela mulher passava por aquilo. Aí você imagina, ela era considerada pelos outros impura.
A Bíblia vai dizer que uma mulher, quando ficava naqueles dias, era considerada impura. Depois que passava o período, ela tinha que se purificar no templo. E aquela mulher, considerada há 12 anos impura, ela teve ousadia de ir diante de Jesus e tocar no seu manto. E ela pensava consigo: se eu tocar pelo menos na orla do seu manto, eu sei que eu serei curada. Porque se ela chegasse lá diante de Jesus e falasse o que ela precisava, as pessoas iriam reprimir, porque ela era considerada uma mulher impura, ela não podia ficar diante da multidão. Então ela pensou, ela teve ousadia. As pessoas estavam lá comprimindo Jesus e ela achou um buraquinho e pegou na orla do manto de Jesus. E o que Jesus disse? Minha filha, a tua fé te curou. Vá em paz. E no começo da pregação eu te disse que achava essa passagem bíblica uma das mais bonitas, porque eu pude viver na pele e na carne esse milagre de tocar na orla do manto de Jesus. Este milagre de estar diante de Jesus e pedir o impossível e não conseguir chegar a Jesus e tocar na orla do seu manto. Vou contar para vocês um breve testemunho que aconteceu na minha vida, que talvez poucas pessoas sabem. A minha gravidez foi toda problemática. Então, quando a minha filha nasceu, a gente achava que os problemas tinham acabado. Depois de uma gravidez complicada, um parto complicado, os problemas tinham acabado. Mas quando ela começou a se sentar, a gente percebeu que o pescocinho dela era torto. E era muito torto de ficar caído assim. Então eu levei ela na pediatra e a pediatra me disse: ela vai ter que passar por uma fisioterapia. Porque quando você estava grávida, ela foi gerada desse jeito, de pescocinho virado. Então tem que tratar e logo, a Lívia não tem tempo, tem que ser tratado com urgência, senão ela vai ficar assim para sempre. Então eu fui até a fisioterapeuta e começamos a fazer o tratamento. Quando a gente estava na 5ª para a 6ª sessão, a Lívia tinha 4 ou 5 meses, se eu não me engano. A fisioterapeuta falou para mim: olha, eu vou entrar de férias e nós vamos ter que interromper o tratamento da Lívia. Agora você imagina. A doutora disse que não tinha tempo, a Lívia não tinha tempo, tinha que começar o tratamento com urgência. E a fisioterapeuta é pública, disse que queria ter que interromper o tratamento porque ela precisava entrar de férias. Então fiquei desesperada. Aí eu voltei na médica e falei para ela tudo aquilo que a fisioterapeuta tinha falado. Ela falou assim: olha, se você não tem convênio para levar ela numa fisioterapeuta particular, infelizmente a Lívia vai ter que usar um cordão cervical, aquele escolar, para segurar o pescoço, para ela poder ficar firme. E depois de um tempo a gente vai ver como que vai ficando. Porque a fisioterapeuta ia ficar 3 meses de férias. E a gente não podia esperar 3 meses para voltar a fazer o tratamento. Tinha que ser já, tinha que ser rápido. E a solução era esse colar. Aí você imagina uma criança, um bebê de 4 para 5 meses, sem poder mexer o pescocinho, tendo que ficar parada, tendo que ficar reta por causa do pescoço. Então teve uma missa por cura e libertação aqui na paróquia. E era a última missa do ano de 2015. E foi naquela época em que o padre Rivaldo ele não estava dando mais volta com o Santíssimo. Ele colocava o Santíssimo ali exposto e fazia uma oração. E eu vim para essa missa. E no momento da missa em que o padre expôs o Santíssimo, ele pegou Jesus Eucarístico nas mãos e disse assim: se alguém aqui tem um impossível para ser realizado na sua vida, eu convido a vir até aqui na frente. E eu disse: é para mim, Jesus. Então eu peguei a Lívia nos braços e me ajoelhei bem ali. E o padre começou a passear com Jesus. E na hora eu me lembrei dessa passagem, porque tinha muita gente, era muita gente precisando do impossível, não era só eu que estava precisando do impossível, era a igreja inteira, todo mundo aqui ajoelhado. Então eu lembrei da passagem em que a multidão comprimia Jesus. Não tinha nem espaço para o padre passar. E ele começou a andar por aqui. E eu estava ajoelhada bem aqui, com a Lívia no meu colo.
E eu não conseguia tocar em Jesus, porque o padre estava passando com ele levantado lá em cima, passando entre outra pessoa. E eu disse, igual a mulher que sofria com fluxo de sangue: se eu pelo menos tocar na orla do seu manto, eu sei que serei curada. Então, quando o padre passou diante de mim, eu não tive dúvidas. Era o padre, estava carregando Jesus. Eu iria tocar no próprio manto de Jesus Cristo. Então eu peguei no instinto de mãe, no instinto maternal, manto do padre, aquele manto que ele usa para carregar Jesus, e enrolei no pescoço da Lívia. E segurei bem firme e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Eu acredito. Então o padre parou e esperou a minha oração e depois passou com o Santíssimo. Aí as pessoas me diziam, depois acabou a missa, passou-se um tempo, as pessoas diziam: você precisa levar a Lívia de novo no médico, ela precisa usar o colar. Eu falei assim: não, Jesus já curou. Só que a cura, o milagre, ele não vem na hora que a gente quer. Talvez eu poderia estar aqui, olhar no pescoço da Lívia, estar caído de novo e falar assim: mas o Senhor não curou. Mas o Senhor vem dizer que arrancar o impossível do coração de Jesus, espera. O milagre não vem na hora que eu quero, ele vem na hora que eu preciso, na hora que o meu coração está preparado para receber esse milagre. E eu falei: eu não vou voltar na médica, eu vou voltar para contar o milagre. Então foi passando os dias, foi passando os meses, e eu fui percebendo a mudança, fui percebendo que Jesus estava trabalhando, porque Jesus, ele é assim, ele vai trabalhando na nossa vida. E então, depois de 2, 3 meses, a fisioterapeuta voltou de férias e eu fui lá. E o engraçado é que ela nem lembrava mais de mim, nem lembrava da Lívia. E quando eu cheguei para a consulta, ela disse: qual o problema da Lívia? Eu falei: do pescoço, que tinha o pescocinho torto. Aí ela olhou e falou assim: mas aconteceu um milagre? Eu falei: mas foi isso mesmo que aconteceu. Foi um milagre. Por quê? Primeiro, eu acreditei. Depois eu tive a humildade de me ajoelhar, de me prostrar diante de Jesus. Terceiro, eu acreditei. Eu esperei. Não veio na hora que eu quis. Eu acreditei. Eu esperei. Quem espera no Senhor alcança. E por fim, eu tive uma fé ousada, como a daquela mulher. Se eu tocar na orla do seu manto, eu sei que serei curada. Senhor, eu não pedi para mim, eu pedi para a minha filha. E o milagre veio e a cura veio para a honra e glória de Deus. Para testemunhar que o Senhor vive, para testemunhar que Ele pode sim realizar o impossível. Talvez, o que é o impossível? Aquilo que as pessoas olham, que humanamente as pessoas olham e dizem: não tem jeito, não tem solução, é causa perdida. Mas para Jesus, para os olhos da fé, é possível. Eu disse no começo para você: se você tem um impossível, pode ficar alegre, porque Jesus, ele gosta de realizar coisas impossíveis. Jesus, ele gosta de realizar aquilo que humanamente está morto, como a filha de Jairo. As pessoas olhavam: não tem mais jeito, ela morreu. Mas ele diz: eu acredito. E se você está passando por uma situação que humanamente é impossível, que os médicos dizem não vai dar certo, que o teu vizinho diz para com isso porque não adianta, para você de falar: vizinho, vai dar certo sim, porque nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Um Deus que, se nós crermos, se nós acreditarmos, se nós tivermos ousadia, se nós esperarmos, se nós tivermos humildade, nós alcançaremos. Certa vez o Padre Rivaldo disse algo na missa que tocou o meu coração em uma de suas homilias, e belíssimas por sinal. Ele disse que se nós quisermos encantar o coração de Jesus, nós temos que ter uma fé humilde. Se nós quisermos ser amigos de Jesus, nós temos que ter humildade na nossa oração, porque Jesus, ele não resiste um coração humilde. Por que Deus escolheu Nossa Senhora para ser a mãe de seu filho? Porque ela tinha um coração humilde. Olha só a humildade de Nossa Senhora. Quando ela era criança,
ela ia rezar no templo e pedia para Deus: Senhor, me dê a graça, me dê a honra de ser serva da mãe do teu filho. Mal sabia ela que ela seria a escolhida. Talvez por essa humildade de dizer isso para Deus, ela conseguiu ser a mãe de Jesus. É Jesus que realiza o impossível. Só que muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes, em vez da gente ter uma oração confiante como a daquele homem, uma fé ousada como a daquela mulher, a gente tem uma fé de defunto. A gente tem uma fé morna. Lá em Apocalipse, Jesus vai dizer: oxalá se fossem quentes ou frios, mas são mornos, como a vossa fé é morna, eu estou pronto para vomitar-lhes. Olha só o que Jesus nos diz. Ele pede para que nós não fiquemos em cima do muro, para que nós não duvidemos, para que nós acreditemos. Vou contar para vocês a história que eu contei em uma das primeiras pregações que eu fiz, sobre um homem que ele queria algo, mas ele não acreditava. Para você ver como Jesus trabalha na minha vida e na sua. Um homem, certa vez, ele pediu para Deus um emprego e uma mulher que o amasse muito. Ele pediu isso na sua oração: Senhor, eu quero um emprego bom, não é qualquer emprego, é um emprego bom. E também quero uma mulher bonita e que me ame. Fez a sua oração. No dia seguinte, enquanto ele tomava café, ele viu um anúncio de um emprego no jornal. Aí ele disse: ó, esse emprego é para mim, é Jesus que já está me dando uma solução. Ele foi até o endereço do anúncio. Chegando lá, ele viu que não era só ele que tinha ido fazer a entrevista, que tinha uma fila enorme. Então ele olhou para aquela fila e disse: ah, mas não tem jeito, eu vou desistir, não é para mim. Olha quanta gente está aqui na fila e eles vão escolher logo eu. Ele desistiu e foi embora. Aí ele ficou irritado, porque aquele emprego era para ele, como assim? E não tinha dado certo, sem mesmo ter tentado, ele disse que não tinha dado certo. Quando ele estava voltando de volta para casa, ele pegou um ônibus. E quando ele estava entrando nesse ônibus, uma criança deu uma flor para ele. Aí ele sentou na janela do ônibus, ficou chateado, pegou a flor, amassou, jogou fora. Não viu nem quem estava sentado do lado dele. Aí foi embora. Chegando em casa, ele começou a brigar com Jesus, olha só. Ele falou assim para Jesus: é assim que o Senhor me ama? É assim que o Senhor gosta de mim? É assim que o Senhor quer realizar o impossível na minha vida? Eu só pedi um emprego e pedi uma mulher que me amasse, e nada disso aconteceu. Aí Jesus vem para ele e diz: sabe aquele emprego? Ele era seu. Se você tivesse ficado na fila e tivesse tentado, ele seria seu. Aquele emprego era o emprego que eu tinha planejado para você, mas você desistiu antes de tentar. E sabe aquela flor, aquela rosa que você recebeu? Eu que inspirei aquela criança a te dar. Sabe quem estava sentado do seu lado no ônibus? Era a mulher da sua vida. E em vez de você dar rosa para ela, você jogou fora. Entende como Deus age na nossa vida? A gente tem que acreditar. A gente tem que ter ousadia. A gente tem que esperar. A gente tem que ter humildade. Olha para quem está do seu lado e diz: a oração confiante que alcança milagres se resume em acreditar, ter humildade, esperar e ser ousado. E essa noite Jesus vem nos ensinar essas 4 coisas. Vamos ter ousadia, vamos ter humildade, vamos sair daqui louvando e clamando a Deus pelo impossível que Ele vai realizar em nossas vidas. Talvez Ele ainda não realizou, mas você tem que esperar. Talvez não foi chegada a hora ainda, mas já vamos louvando a Deus, dizendo obrigado por esse impossível. E eu quero te convidar essa noite a ser ousado na sua fé. Já vai levantando do seu lugar. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, porque na Bíblia diz que quando nós damos a mão,
significa um ato de união. Significa que nós estamos unidos em uma só fé, em uma só palavra. Aperta bem forte a mão do seu irmão para que ele possa sentir o seu calor. E o ministério vai preparar uma canção e você vai cantar bem forte com o ministério, segurando bem forte a mão do seu irmão. Se você sabe essa canção, meu irmão, abre a sua boca e canta para Jesus. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada em mim no mundo pode fazer desistir. Quero, tudo quero, sem realizar meus projetos, caminhar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E passar, por quais estradas nós temos que andar, por quais mares nós temos que nadar, qual fogo nós precisamos vencer. A certeza é a vitória. Por isso eu te disse no começo da pregação que essa noite nós íamos ser ousados na nossa fé. E eu quero pedir para você essa noite, para que nós realizemos o que Jairo realizou e o que aquela mulher realizou. Eu te convido agora a sair do seu lugar
você vai vir até aqui diante do altar, vai se prostrar, como Jairo se prostrou, e vai pedir para Deus o impossível, aquilo que você quer que seja realizado na sua vida e que aos olhos humanos é impossível. Eu te convido agora a sair do seu lugar. Vamos aqui diante do Senhor. É Jesus que está aqui. Vamos nos ajoelhar diante dele e pedir o impossível, como Jairo pediu. Nós vamos fazer a nossa oração diante do altar. E quando nós acabarmos, nós vamos fazer como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus e disse: Senhor, se eu pelo menos tocar em seu manto, eu sei que eu serei curada. E depois da nossa oração, nós vamos tocar em Jesus. E a sua mão, com a sua mão, você vai tocar naquilo que precisa ser curado, naquele impossível que precisa ser realizado. Se é em alguém na sua casa, você vai tocar naquela pessoa quando chegar em casa. Se você quer uma cura física, você vai tocar na parte do seu corpo que você quer que essa cura aconteça. Se você quiser se achegar mais perto do Senhor, pode vir. Vamos cantar essa canção e pedir para Deus o impossível. O que tu queres que eu te faça? O Senhor vem nos dizer essa noite. Peça o impossível para o Senhor. Vai pedindo para o Senhor com humildade. Acredita. Não faça uma oração de defunto. Faça uma oração acreditando. O evangelista Marcos diz que se nós pedirmos acreditando que o Senhor nos dá, nós vamos conseguir alcançar o impossível. Vai pedindo o que tu queres que o Senhor faça na tua vida essa noite. Qual é o impossível? Qual ferida o Senhor precisa tocar? Tenha humildade na sua oração como Jairo, dizendo: Senhor, se tu quiseres, Senhor, tu pode tocar e o impossível vai acontecer, Senhor. Vai pedindo com as suas palavras, com o seu coração, com a sua humildade, pedindo para o Senhor Jesus aquele impossível. Senhor Jesus, humanamente é impossível. As pessoas dizem que não dá mais, Senhor, mas eu creio, eu acredito, Senhor Jesus. Vai fazendo a sua oração.